Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Preparem-se para se emocionar, porque hoje eu vou contar para vocês a história mais linda que você já viu. Às vezes o amor começa com um erro, e às vezes esse erro muda tudo para sempre. O aeroporto internacional Tom Jobim fervilhava com a energia de 1000 histórias diferentes se cruzando ao mesmo tempo. Anúncios ecoavam sobre o arrastar de pés cansados, e as rodinhas de malas supercarregadas tilintavam pelo piso como uma sinfonia metálica de despedidas e reencontros. No meio de todo esse caos estava Letícia Moraes, pequena, vestindo jeans desbotados e um moletom rosa claro, seus cachos escuros meio presos num coque apressado. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de expectativa. Ela estava contando as horas para esse momento. Seu irmão mais velho, Tiago, estava finalmente voltando para casa. Letícia segurava uma placa feita à mão que dizia "Bem-vindo de volta, problemático", rabiscado com caneta roxa. Ela balançava de um pé para o outro, os olhos vasculhando a multidão de viajantes que saía dos portões internacionais. Seu coração batia forte, metade alegria, metade exaustão. A vida não tinha sido fácil ultimamente. 2 turnos na lanchonete do aeroporto, preocupação com o aluguel, cuidando da saúde do Lucas, seu irmão mais novo. Tudo pesava sobre ela. Mas hoje, só por um momento, as coisas deveriam parecer mais leves. E então, ali na frente, uma figura alta num casaco cinza escuro, cabelo castanho curto, carregando uma bolsa de couro familiar, caminhando com a mesma postura que Tiago sempre teve. Sem pensar, Letícia correu para a frente. Seus braços se jogaram ao redor do corpo do homem, abraçando-o com força. Ela encostou o rosto na lapela do casaco dele, respirando o perfume leve de almíscar e cedro. "Meu Deus, eu senti tanto a sua falta", disse ela, a voz grossa de riso e emoção. "Pensei que você nunca mais..." O homem endureceu lentamente. Ele tirou os braços dela com cuidado, e então ela ouviu a voz dele, baixa, controlada e confusa. "Acho que você me confundiu com outra pessoa." O estômago dela despencou. Quando se afastou, seus olhos encontraram um par de olhos cinzentos penetrantes, desconhecidos, inescrutáveis, emoldurados por um rosto que ela definitivamente não reconhecia. Bem definido, bem barbeado, com maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar vidro e uma presença tão imponente que silenciou o mundo ao redor. Ela ofegou, recuando tão rapidamente que quase tropeçou nos próprios pés. Eu sinto muito", gaguejou, as bochechas coradas. "Você se parece exatamente com meu irmão. Juro que eu não estava..." "Meu Deus." O homem levantou uma sobrancelha, sua boca se contraindo ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas algo permaneceu ali. Curiosidade, talvez. "Tudo bem", disse ele calmamente. "Acontece mais vezes do que você imagina, embora geralmente não de forma tão entusiasmada." Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. "Eu não quis abraçar um estranho", murmurou, apertando a placa contra o peito como um escudo. "Isso é mortificante." Ele olhou para a placa e depois de volta para ela. "Letícia!" Uma voz gritou atrás dela. Ela se virou. O verdadeiro Tiago estava ali acenando, sua bolsa jogada sobre o ombro. Ele não se parecia em nada com o homem que ela havia acabado de agredir com carinho. Ótimo. Quando ela se virou de volta para o estranho, ele já estava caminhando para longe, o casaco balançando ligeiramente a cada passo. Ele não olhou para trás. Isso deveria ter sido o fim. Mas algo sobre o encontro grudou nela como eletricidade estática depois de uma tempestade. A maneira como ele tinha olhado para ela, não com zombaria, mas com uma atenção estranha e persistente. Algo passou entre eles, breve, mas magnético. Mais tarde, naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento na Tijuca, a 2 estações de trem do aeroporto, Letícia deitou na cama pensando nele. Ela não sabia o nome dele. Nunca mais o veria. E ainda assim,
Sua mente repetia a maneira como a voz dele havia soado em meio ao caos, como tudo havia ficado quieto por apenas um segundo. Quem era ele? E por que aquele erro pareceu algo mais? Ao amanhecer, a lanchonete já estava movimentada, e Letícia estava atrás do balcão, o cabelo amarrado mais apertado que o normal, tentando esquecer a memória constrangedora. Seu gerente estava gritando ordens. A máquina de café chiava e Letícia estava concentrada em manter seu mundo pequeno e previsível até que a porta se abriu e ele entrou. Mesmo casaco, mesmos olhos, mesma intensidade silenciosa. Ele olhou ao redor da lanchonete, pequena, modesta, um lugar onde as pessoas vinham para esquecer a correria lá fora, e então caminhou direto para o balcão. Letícia congelou. Ele parou na frente dela, estudando o rosto dela como se estivesse memorizando. Eu estava esperando que você estivesse aqui, disse ele. As mãos dela se apertaram ao redor da jarra de café. Quer alguma coisa? Perguntou cautelosamente. Ele deu um pequeno aceno. Café? Preto, feito por você. Ela piscou. Você voltou por causa do café? Ele se inclinou ligeiramente, o tom indecifrável, mas provocativo. Vamos dizer que fiquei curioso para saber se seu café é tão corajoso quanto seus abraços. Por um momento ela não se mexeu. E então, apesar de si mesma, ela riu. Na manhã seguinte, Letícia tentou esquecê-lo. Ela limpou mesas e encheu açucareiros com precisão robótica. A lembrança do abraço acidental no aeroporto grudou nela como eletricidade estática, mas ela a empurrou para longe. Engavetou como um daqueles momentos constrangedores de que ela riria em 5 anos. Talvez com bastante terapia. A lanchonete do aeroporto não era glamurosa. Luzes fluorescentes zumbiam sobre a cabeça e o piso de linóleo estava riscado pelos milhares de viajantes que haviam passado por ali. O cheiro de café queimado grudava em tudo, e ainda assim era o pequeno mundo de Letícia, um ritmo previsível e constante com o qual ela podia contar numa vida que raramente oferecia tal estabilidade. Isso é, até às 9h04 da manhã. O sino acima da porta da lanchonete tilintou. Letícia mal olhou para cima da máquina de café. Seu cabelo estava frisando por causa do vapor, e seu avental já estava manchado de calda de chocolate. Bom dia, cumprimentou sem olhar para cima. E então silêncio. Um silêncio que fez sua espinha endurecer. Ela olhou para cima. Lá estava ele, o homem do aeroporto. Ele não estava apenas caminhando pela porta. Ele estava comandando o espaço como a gravidade sutilmente se curvando em sua direção. Mesmo casaco sob medida, mesmo relógio que parecia custar mais que o apartamento dela. E aqueles mesmos olhos cinzentos que estudavam tudo como se pudessem ler pensamentos que as pessoas nem sabiam que tinham. Daniel Cavalcante. Claro, ela ainda não sabia o nome dele, mas logo o mundo se certificaria de que ela nunca o esquecesse. Ele caminhou direto para o balcão dela, o coração dela batendo em algum lugar perto da garganta. Você, disse ela, incapaz de mascarar sua surpresa. Ele sorriu. Mal. Eu estava esperando que você trabalhasse de manhã. Você voltou por café? Eu voltei para você fazer. Ela piscou, sem saber se estava sendo paquerada ou psicologicamente avaliada. Não tenho certeza se vale uma segunda visita. Estou disposto a arriscar. Ele deslizou para a cabine distante perto da janela sem outra palavra. E assim, o dia de Letícia havia descarrilado. Ela fez o café dele bem quente, sem açúcar, sem creme. Enquanto levava, suas mãos tremiam ligeiramente e ela se amaldiçoou por se importar. Me avise se tiver gosto de decepção, disse ela, colocando gentilmente na mesa. Não espero nada menos que extraordinário, ele respondeu, encontrando os olhos dela com uma calma irritante. Ela recuou atrás do balcão e passou os próximos 20 minutos fingindo não olhar para ele. Mas ele não mexeu no telefone ou se enterrou no laptop como todos os outros clientes. Ele simplesmente tomou o café, observou e ficou. E ele voltou no dia seguinte. E no dia seguinte a esse. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma cabine, sempre pedindo o mesmo café apenas se ela fizesse.
No início, seus colegas de trabalho a provocaram. Uma perguntou se ele era um admirador secreto. Outra sussurrou que ele provavelmente era um crítico gastronômico disfarçado. Mas Letícia sabia melhor. Ele não estava interessado no café dela. Ele estava interessado nela. E isso a aterrorizava mais do que ela gostaria de admitir. Na quarta manhã, ele chegou usando um lenço azul marinho que fazia seus olhos parecerem mais azuis de alguma forma. A lanchonete estava mais movimentada que o normal, e Letícia estava correndo entre pedidos quando o notou parado silenciosamente perto do balcão, esperando por ela. Ela respirou fundo, limpou as mãos e se aproximou. Você realmente não precisa me esperar todos os dias, sabe? Mas eu quero, ele disse simplesmente. Por quê? Ela perguntou cruzando os braços, as bordas de sua voz mais afiadas que o pretendido. Sua expressão não mudou. Porque você é real. Ela franziu a testa. O que isso quer dizer? Você não está se apresentando, disse ele simplesmente. Você não se importa com quem eu sou. Isso é raro. Ela o encarou, incerta de como responder. Ele puxou um cartão de visita e o deslizou pelo balcão em direção a ela. Caso você precise de alguma coisa. Ela não pegou. Eu não aceito esmolas, disse com firmeza. Não é uma esmola, é uma porta aberta. Ela olhou para o nome impresso em letras serifadas elegantes. Daniel Cavalcante, CEO, Grupo Cavalcante Holdings. Seu estômago despencou. Grupo Cavalcante, a gigantesca holding conhecida por seus impérios de mídia, tecnologia e hotelaria. Ela havia ouvido o nome inúmeras vezes em manchetes com as quais nunca conseguiu se relacionar. Ela estava falando com um dos homens mais ricos do país, e ele estava entrando na lanchonete dela como se fosse uma padaria de esquina numa cidade pequena. Por que eu? Perguntou baixinho. A resposta dele foi igualmente baixa. Porque você não recuou quando descobriu quem eu sou. Ainda não decidi se gosto de você. Ele sorriu. Justo. E então ele foi embora. Mas algo ficou para trás. Uma presença, atenção. Uma pergunta que se recusou a deixar o fundo da mente dela. O que um homem como aquele realmente queria com uma garota como ela? Na manhã seguinte, quando ela abriu a lanchonete, encontrou uma pequena planta em vaso na estação de preparo usual. Uma única nota estava anexada. Até as raízes mais fortes crescem melhor quando alguém se importa. Não havia assinatura, mas ela sabia que era dele. E pela primeira vez, ela permitiu que a linha entre os mundos deles se desfocasse um pouquinho. Pela primeira vez em semanas, Letícia se permitiu sorrir no caminho para casa. Naquela tarde, enquanto caminhava pelas ruas da Tijuca, o céu sobre o rio estava pintado de roxo com o sol se pondo, e as ruas pulsavam com o tipo de barulho que nunca parava realmente. Buzinas tocando, saltos batendo, alguém gritando 2 quadras adiante. Mas, de alguma forma, depois de outra visita estranha e silenciosa de Daniel naquela manhã, tudo parecia mais silencioso. Ou talvez, ela apenas se sentisse menos sozinha no barulho. Não fazia sentido. Nada sobre ele fazia. Ele não havia pedido nada, não havia dado em cima, nem mesmo insinuado interesse da maneira típica. Ele apenas aparecia calmo e observador, como se não estivesse tentando impressionar ninguém. Mas na cozinha do apartamento pequeno, a realidade voltou com força. Lucas estava encolhido no sofá, pálido e suando, um pano úmido na testa. O coração de Letícia afundou ao vê-lo. O irmão mais novo vinha lutando há meses. Fadiga, náusea, perda de peso. Os médicos finalmente haviam dado um nome ao monstro. Insuficiência renal em estágio inicial. Tratável, sim, mas caro e de progressão rápida. Ela se ajoelhou ao lado dele, afastando o cabelo da testa suada. Ei, como você está? Ele forçou um sorriso. Só cansado. Ela engoliu em seco. Não podia contar para ele que o plano de saúde mal estava cobrindo os diagnósticos, muito menos a cirurgia real. O seguro de vida da mãe havia ido para os custos do funeral. Tiago ajudava onde podia, mas agora tinha uma família.
Sempre foi trabalho de Letícia manter as coisas funcionando, e ela estava se afogando. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, ela sentou na cozinha apertada, encarando uma pilha de estimativas médicas que faziam seu estômago revirar. Os zeros se borravam, os prazos pressionavam como pesos no peito. Ela não chorou, não porque não doía, mas porque havia ficado sem lágrimas semanas atrás. Ela apenas sussurrou: "O que eu vou fazer?" 2 dias depois, Daniel não veio à lanchonete, e ela sentiu falta dele. Deus a ajudasse, ela sentiu. No 3º dia, ele voltou. Mesma presença silenciosa, mesmos olhos afiados. Mas algo nele havia mudado. Ele parecia inquieto, como se estivesse pensando demais sobre algo que não sabia como dizer. Depois do café, ele esperou até o último cliente ir embora. Então se levantou no balcão e disse baixinho: "Você tem 10 minutos?" Ela olhou para o gerente que estava no fundo. "Depende. Isso é sobre grãos de café ou algo mais perigoso?" "Mais perigoso", ele disse. Ela hesitou, depois assentiu. "Tudo bem, mas se eu acabar numa van com vidros escuros, vou gritar." Ele não riu. Sentaram no carro dele do lado de fora, um veículo preto elegante que ela não ousou tocar muito. Ela sentou rígida, os braços cruzados, o calor do couro não fazendo nada para aliviar o aperto no peito. Daniel encarou a frente por um momento antes de se virar para ela. "Eu sei que algo está errado." Letícia piscou. "Com licença?" "Você está sofrendo. Não apenas estresse ou exaustão. É algo mais profundo, e eu estive pensando há dias em como perguntar sem cruzar uma linha." Ela franziu a testa, tentando formar uma parede entre eles. "Todo mundo tem problemas. Eu posso ajudar." "Sem ofensa", disse ela secamente, "mas pena não é atraente." "Não é pena." Ele pegou um envelope grosso no porta-luvas. "Eu tinha um pressentimento", disse ele. "Então fiz uma ligação. Conheço um especialista em casos renais, Dr. Salvatore. Um dos melhores. Ele já revisou o caso e está disposto a aceitar seu irmão imediatamente." A boca de Letícia se abriu. "O quê? Como?" "Está coberto. Tudo. Cirurgia, pós-operatório, transporte, tudo." A voz dela tremeu. "Por que você faria isso?" Ele a olhou sério. "Porque eu posso." Ela balançou a cabeça, a garganta apertada. "As pessoas não fazem coisas assim. Sempre há uma pegadinha." "Ah, sim." Ele se inclinou, mas o tom ainda estava calmo. "Eu quero que você cozinhe para mim." Ela piscou. "Cozinhe? Na sua cobertura e cozinhe?" "Sim. Você pode contratar qualquer chefe da cidade." "Eu não quero um chefe. Eu quero você." "Por quê?" Ele hesitou, depois disse: "Porque a comida tem um gosto diferente quando é feita por alguém que sente algo. Cada xícara de café que você fez tem mais honestidade do que 1000 almoços de negócios que tive em torres de vidro." O lábio dela tremeu, mas ela o mordeu forte para manter a voz firme. "O que cozinhar para você tem a ver com ajudar meu irmão?" "Nada, exceto que eu precisava te dar uma razão. Uma que tornasse menos uma esmola. Desta forma, é uma troca, um contrato." "Não tenho certeza se isso melhora." "Talvez não, mas te dá uma escolha." Ele deslizou o envelope em direção a ela. Ela o encarou. Pensou em Lucas, nos quartos de hospital, nas máquinas, no tempo se esgotando. Ela não confiava em Daniel Cavalcante, mas confiava no que o irmão significava para ela. Ela pegou o envelope e Daniel sorriu, não com triunfo, mas com algo mais próximo do alívio. "Quando eu começo?" perguntou baixinho. "Amanhã", disse ele. "Vou mandar um carro te buscar." "E o que exatamente eu vou cozinhar?" Ele olhou para ela divertido. "Me surpreenda." Mas quando o carro se afastou e seus dedos se apertaram no envelope, Letícia não conseguia afastar a sensação de que havia acabado de dizer sim para algo muito mais complicado do que uma simples refeição. O amor não pede licença. Às vezes ele aparece no meio do caos, sem convite, inesperado e impossível de ignorar. E às vezes, tudo começa com o erro mais perfeito que você já cometeu.
O carro preto chegou pontualmente às 18 horas. Letícia estava parada na calçada, abraçando o casaco com força enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de nervos. Isso não era mais apenas sobre Daniel Cavalcante. Era sobre entrar voluntariamente em um mundo que nunca havia pertencido a ela. O motorista a cumprimentou pelo nome e abriu a porta como se ela fosse realeza. O interior do carro cheirava a couro e uma colônia suave. Seu jeans pareceu deslocado contra o estofamento liso. A viagem levou menos de 20 minutos, mas cada segundo se esticou tenso com ansiedade. Quando chegaram, ela saiu para a entrada privativa de um prédio de vidro e aço que arranhava o céu carioca. O porteiro já sabia seu nome. O elevador não tinha botões, apenas um sensor. Abriu silenciosamente e subiu mais rápido do que ela esperava, seu estômago saltando enquanto a cidade encolhia abaixo. Quando as portas se abriram, ela entrou em outro universo. O apartamento dele era irreal. Janelas do chão ao teto davam uma vista panorâmica do rio que roubou sua respiração. Pisos de mármore polido refletiam o brilho suave da iluminação embutida. Cada peça de mobília parecia pertencer a um museu. Elegante, caro, frio. Ela apertou as alças da bolsa de lona como se fosse armadura. "Você veio", disse uma voz atrás dela. Ela se virou para encontrar Daniel parado perto da janela, descalço, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, segurando um copo d'água como se não fosse o homem mais rico do ambiente, porque ele era o único no ambiente. "Não tinha certeza se você viria até o fim", acrescentou. Letícia expirou. "Eu também não." Ele gesticulou em direção à cozinha conceito aberto, que parecia mais uma instalação artística do que um espaço onde as pessoas realmente cozinhavam. "Mandei a equipe abastecer a geladeira com tudo da sua lista", disse. "Orgânico, local e alguns ingredientes que eu nunca ouvi falar." "Você não cozinha?" perguntou, levantando as sobrancelhas. "Eu nem fervo água." Ela caminhou até a cozinha e abriu a geladeira. Estava cheia de ervas frescas, legumes, queijos e caldos caseiros. Tudo o que ela havia pedido. Piscou, surpresa por ele ter realmente seguido a lista. "Não estava brincando", disse ele, observando sua expressão. "Se você vai cozinhar, precisa do que confia." Ela deu um aceno cauteloso, depois tirou os ingredientes para o primeiro prato. Ensopado de frango com vinho branco, alecrim e alho assado. Simples, reconfortante seu. Enquanto cortava, ele permaneceu no fundo, silencioso. Ela não sabia o que dizer para ele naquele espaço. Ele parecia mais humano na lanchonete. Aqui, ele estava polido, poderoso, quase inalcançável. "Então, essa é sua vida?" perguntou depois de um tempo. Ele se apoiou na ilha da cozinha, as mãos nos bolsos. "Nem toda, apenas a parte que fica boa vista de fora." Ela olhou para ele. "E por dentro?" Ele ficou quieto por um momento. "Mais silencioso do que as pessoas imaginam", disse. "E mais solitário." A honestidade dele a pegou desprevenida. Eles não falaram novamente até ela servir o jantar. Apenas 2 pratos colocados numa mesa de jantar comprida que facilmente acomodaria 20 pessoas. O silêncio era denso, mas não hostil. Ela sentou na frente dele, observando-o dar a primeira mordida. Seus olhos se fecharam por um segundo mais longo que o necessário. "Isso é..." Ele pausou. "Reconfortante. Não exatamente uma crítica Michelin, mas eu aceito." Ele sorriu levemente. "Você cozinha assim toda noite em casa?" "Eu tento. Lucas não é exigente, mas ele se cansa de sopa bem rápido." Os olhos dele amoleceram. "Como ele está?" "Melhor. Graças a você." "Não", disse ele. "Graças a você por me deixar ajudar." Ela não respondeu. Em vez disso, deu outra mordida e deixou o silêncio segurar o que as palavras não conseguiam. Nos dias seguintes, um ritmo se formou. Toda noite às 18h30, ela chegava com uma nova receita. Cada prato vinha com uma história.
O assado de domingo da avó, um ensopado que a mãe fazia antes de turnos longos, uma torta que ela vendeu numa vez num bazar da igreja. Daniel escutava, não do jeito que os homens fingem escutar. Ele escutava de verdade. Em troca, começou a compartilhar pequenas coisas no início. Seus livros favoritos, o apartamento onde cresceu, apertado, barulhento, cheio de gritos, o silêncio que comprou mais tarde na vida. Ele nunca interrompia, nunca a apressava. Na quarta noite, enquanto ela fazia ravioli artesanal, perguntou sem olhar para cima. Por que eu, Daniel? Ele se apoiou no balcão, braços cruzados. Você não finge. Ela olhou para ele. Todo mundo finge. Você não, nem quando está com medo. Ela não sabia o que dizer sobre isso, então laminhou mais massa. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, eles ficaram perto da janela olhando para a cidade cintilante lá embaixo. Você já pensa em fugir? Perguntou ele de repente. Todo dia, disse ela suavemente. Para onde você iria? Não sei, respondeu. Algum lugar com silêncio e uma cozinha. Ele riu baixinho. Sabe, passei a maior parte da minha vida construindo muros. Achei que isso me deixava seguro, mas agora estou começando a pensar que só me deixou difícil de alcançar. Ela se virou para ele. O que mudou? Ele olhou para ela. Você não fugiu naquela noite. Enquanto arrumava para ir embora, ele a seguiu até a porta. Você não precisa voltar amanhã, disse baixinho. Ela congelou. Se isso parecer demais, acrescentou. Ela balançou a cabeça. Eu estarei aqui. Então ela entrou no elevador e foi embora. Mas quando as portas se fecharam entre eles, Letícia encostou a testa na parede espelhada e expirou devagar. Ela estava se apaixonando e não estava pronta para o que viria depois. Começou com a maneira como ele a observava. Não com fome, não com posse, mas com um tipo de admiração silenciosa, como se estivesse estudando algo frágil, algo que não tinha certeza se merecia tocar. Letícia notou mais a cada noite que passava. Ela estaria mexendo um molho, e o olhar dele se prolongaria, não no rosto dela, não no corpo, mas nas mãos, no cuidado que ela dava a cada movimento. Ela riria suavemente de uma lembrança, e ele pausaria como se quisesse memorizar o som. Não havia declarações, nenhum momento dramático, apenas presença, e de alguma forma, isso era mais alto que qualquer outra coisa. Na quinta noite, as bordas das conversas deles haviam amolecido. Daniel sentou na ilha de mármore enquanto Letícia cozinhava algo simples. Sopa de tomate com queijo grelhado feito na focaccia de alecrim, sua refeição de conforto favorita. Você já se arrepende? Perguntou ela de repente sem olhar para ele. Me arrepender do quê? De ter tudo isso. Gesticulou em direção ao apartamento. Dinheiro, poder, o silêncio. Ele ficou quieto por um momento. Eu costumava pensar que o sucesso faria o barulho na minha cabeça parar, disse. Acontece que apenas mudou o tom. Ela olhou para ele. Quer dizer que ficou mais solitário? Ele não negou. Em vez disso, disse. Eu tinha 12 anos quando percebi que ninguém viria me salvar, então decidi que nunca precisaria de ninguém de novo. E funcionou? Por um tempo. Ela assentiu. Eu costumava pensar que se trabalhasse duro o suficiente, conseguiria manter tudo junto. Mas acontece que as pessoas se despedaçam, não importa o quão forte você tenta ser para elas. Os olhos dele se encontraram. Havia algo cru no silêncio que se seguiu. Não romântico, ainda não, mas honesto. Nu, e isso era mais perigoso que o desejo. Depois do jantar, Daniel ofereceu chá. Ela estava prestes a recusar quando notou a mão dele tremer levemente enquanto servia. Você está bem? Perguntou. Ele colocou o bule devagar. Tenho pesadelos há 20 anos. Algumas noites eu durmo. A maioria das noites não. Ela não esperava isso. Que tipo? Ele sentou na frente dela, não procurando pena, apenas se aliviando. Fogo, gritos, silêncio.
Às vezes a voz do meu pai, às vezes a minha própria. Ela colocou a caneca para baixo. Você não fala sobre isso com ninguém? Ninguém fica tempo suficiente para perguntar. Bem, disse ela suavemente. Eu ainda estou aqui. Ele olhou para ela então como se não tivesse certeza de por que aquela frase o atingiu tão forte. E naquela noite, quando ela foi embora, ele não a acompanhou até o elevador. Apenas ficou na cozinha, mãos nos bolsos, e a observou desaparecer. Mas o que ela não sabia era que ele ficou acordado até às 3 da manhã, relendo uma carta da infância. Uma carta da mãe escrita antes de ela ir embora para sempre. E pela primeira vez em anos, não doeu tanto. Na sexta noite, Letícia trouxe uma foto da família. Não foi intencional. Estava dobrada dentro de um caderno de receitas que ela carregava, mas quando caiu no balcão, Daniel a pegou. Esse é o Lucas, disse ela. E o Tiago. Essa foi tirada no aniversário da minha mãe. Ele estudou cuidadosamente. Vocês parecem felizes. Éramos naquele ano, pelo menos antes de tudo desmoronar. Ele devolveu gentilmente. Você era a cola, não era? Ela deu um sorriso cansado. Ainda sou. Alguém cuida de você, Letícia? A pergunta se alojou no peito dela. Não, disse, mas não é culpa deles. Eu nunca deixo. Ele assentiu como se entendesse mais do que deixou transparecer. Ela olhou para ele. E você? Quem você liga quando tudo desmorona? Eu não ligo. Por que não? Porque construí uma vida onde ninguém me vê cair. A voz dela amoleceu. Isso parece exaustivo. É. Eles ficaram assim entre o balcão e um abismo de coisas não ditas. Nenhum dos dois o cruzou, mas algo entre eles cruzou. Naquela noite, ela se viu demorando mais. Depois que os pratos foram lavados, sentaram no chão perto da lareira, ela encostada na parede, o braço dele sobre o joelho. Me conte algo que você nunca disse em voz alta, sussurrou ela. Ele pensou por um longo momento. Eu odeio champanhe, disse. Ela riu, não esperando isso. Sério? Acho que tem gosto de arrependimento e promessas queimadas. Ela sorriu. Uau, isso é estranhamente poético. Sua vez. Ela mordeu o lábio. Tá bom. Às vezes eu finjo que a lanchonete é um restaurante, um de verdade. Com um cardápio que eu criei, pratos que eu projetei, só por um minuto, só para sentir que alguma coisa é minha. Ele não riu. Em vez disso, disse: Você merece mais que um minuto. Algo mudou então. Não foi grandioso, não foi cinematográfico, mas foi real. Quando ela saiu naquela noite, ficou no elevador um pouco mais antes de apertar o botão. Não sabia para onde isso estava indo, mas pela primeira vez em muito tempo não queria fugir. O ritual diário deles havia se tornado algo mais. Cada xícara de café, cada jantar compartilhado, cada história sussurrada no escuro estava tecendo algo entre eles que nenhum dos dois havia planejado. Na 7ª manhã, Daniel chegou à lanchonete mais cedo que o normal. Letícia estava preparando a máquina de café quando o viu pela janela, parado do lado de fora como se estivesse reunindo coragem. Quando ele entrou, havia algo diferente no ar. Uma tensão, uma expectativa. Café preto? Perguntou ela, mas já estava preparando. Na verdade, ele disse se aproximando do balcão. Vim perguntar uma coisa. Ela pausou, a mão na alavanca da máquina. O quê? Ele respirou fundo. O que você diria se eu pedisse para você não apenas cozinhar para mim, mas ficar para o café da manhã também, para conversar de manhã, para... Ele hesitou. Para me ajudar a lembrar como é acordar e não se sentir sozinho. O coração dela acelerou. Isso era mais que um acordo sobre comida. Isso era sobre companhia, sobre intimidade, sobre os espaços silenciosos que eles haviam estado preenchendo um para o outro. Daniel, começou ela. Eu sei como soa, disse ele rapidamente. Sei que é muito, mas essas últimas semanas, você mudou alguma coisa. A maneira como eu vejo os dias, como eu vejo a possibilidade.
Eu não quero que isso acabe quando nossa semana terminar. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu não o bilionário, não o CEO, mas o homem que ficava acordado com pesadelos, que havia aprendido a se proteger tão bem que esqueceu como deixar alguém entrar. Uma coisa de cada vez, disse ela suavemente. Primeiro, terminamos nossa semana. Depois, vemos o que acontece. Ele sorriu, e foi a primeira vez que ela viu alívio genuíno em seus olhos. Justo, disse ele. Mas enquanto ele caminhava de volta para sua mesa usual, Letícia percebeu que a linha entre contrato e coração já havia se borrado. Eles não estavam mais negociando jantares. Estavam negociando uma vida. A intimidade nasceu nos detalhes silenciosos. Na maneira como Daniel começou a deixar café fresco quando Letícia chegava de manhã. Como ela passou a trazer pãezinhos que fazia de madrugada, ainda mornos, embrulhados em panos de prato com bordados da avó. Como eles descobriram que podiam ficar em silêncio confortável por longos minutos, apenas existindo no mesmo espaço sem a necessidade de preencher cada segundo com palavras. Na segunda semana, as confissões se aprofundaram. Daniel contou sobre a primeira empresa que perdeu aos 25 anos, como dormiu no carro por 3 meses antes de conseguir o investimento que mudou sua vida. Letícia falou sobre a noite em que a mãe morreu, como ela e Lucas se abraçaram na cozinha pequena, enquanto Tiago cuidava dos papéis, como ela prometeu nunca deixar a família se despedaçar de novo. Você carregou todo mundo nas costas desde criança, disse Daniel numa quarta-feira à noite, enquanto ela temperava um risoto de camarão. Alguém tinha que fazer, respondeu ela, mexendo o arroz com movimentos hipnóticos. Mas quem carrega você? A pergunta ficou suspensa entre eles como fumaça. Ela não respondeu imediatamente, apenas continuou mexendo, os olhos fixos na panela. Estou aprendendo que talvez seja a hora de dividir o peso, disse finalmente. Na sexta-feira, ele perguntou se ela queria ver o resto do apartamento. Até então, eles haviam ficado na cozinha e sala de jantar, como se os outros cômodos fossem território proibido. Ela o seguiu pelo corredor longo, até um escritório com estantes do chão ao teto. Uma sala de leitura com poltronas de couro que pareciam abraços. E, finalmente, o quarto dele. Era surpreendentemente simples. Cama grande com lençóis brancos, uma poltrona perto da janela, algumas fotos discretas na cômoda. A vista dava para a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde as luzes da cidade tremulavam na água como estrelas afogadas. É aqui que você não dorme, disse ela suavemente. A maioria das noites. Ele ficou perto da janela, mãos nos bolsos. Mas tenho dormido melhor ultimamente. Por quê? Ele se virou para ela. Porque sei que você vai estar aqui no dia seguinte. O coração dela acelerou. Mas antes que pudesse responder, o telefone dele tocou. Daniel olhou para a tela e suspirou. Preciso atender. É sobre o evento de amanhã. Que evento? Ele hesitou. Um gala beneficente, para um dos hospitais que apoiamos. Evento formal, imprensa, doadores, membros do conselho. Ah, disse ela dando um passo para trás. Seu mundo real. Letícia, começou ele. Está tudo bem, disse ela rapidamente. Eu entendo. Você tem responsabilidades. Mas havia algo no jeito como ela disse isso. Uma distância sutil que ele não conseguiu ignorar. No sábado de manhã, Daniel apareceu na lanchonete mais cedo que o normal. Letícia estava preparando os primeiros cafés do dia quando o viu através da vitrine, caminhando com uma determinação que ela ainda não havia visto. Você está atrasado, disse ela quando ele entrou. Seu café já está frio. Não vim pelo café, disse ele parando na frente do balcão. Vim fazer um convite. Ela levantou uma sobrancelha. Que tipo de convite? O gala é hoje à noite. Quero que você venha comigo. A resposta dela foi imediata. Não. Por que não? Porque eu não pertenço ao seu mundo, Daniel. Eu não tenho roupas para isso. Não sei como agir nesse tipo de evento. E certamente não quero ser o entretenimento da noite para seus amigos ricos. Ele se inclinou no balcão. E se eu dissesse que não me importo com nada disso?
Eu diria que você deveria se importar. Sua reputação, seus negócios, tudo isso importa. Sabe o que importa mais? Ele a olhou nos olhos. Não querer esconder a pessoa que me faz lembrar como é sorrir de verdade. Antes que ela pudesse protestar, ele continuou. Não estou pedindo para você fingir ser outra pessoa. Estou pedindo para você ser exatamente quem é, do meu lado. Letícia olhou para ele por um longo momento. Viu algo vulnerável na expressão dele, uma necessidade genuína que ia além do convite social. Se eu for, disse devagar, não vou fingir que sei como usar garfo de sobremesa ou que entendo de arte moderna. Perfeito, disse ele sorrindo, porque eu odeio arte moderna. O vestido chegou às 3 da tarde. Letícia o encontrou esperando na portaria do prédio, embrulhado em papel dourado, pálido, amarrado com uma fita de cetim elegante demais para suas redondezas. Ela o encarou por um longo momento, como se pudesse explodir. Seu nome estava escrito à mão num pequeno cartão marfim, numa caligrafia tão delicada que fez seu estômago revirar. Ela não precisava abrir para saber de quem era. Ainda assim, seus dedos desfizeram a fita devagar, como descascando um segredo que não tinha certeza de querer ouvir. Dentro, um vestido azul marinho, simples, deslumbrante, atemporal, seda que brilhava sob a luz fluorescente. Junto com ele, uma caixa de veludo menor. Dentro dessa, um par de brincos delicados e uma pulseira combinando. No fundo, um bilhete. Jantar. Hoje às 8. Gravata preta. Não discuta. Dê. Seu primeiro instinto foi devolver. O segundo foi queimar. Em vez disso, ela ficou ali segurando o tecido, o polegar traçando a barra. O vestido era lindo. Mais que isso, era intencional. Ele havia escolhido para ela. Não algo chamativo, não algo para fazer dela outra pessoa, mas algo que dizia, eu vejo você. E isso a aterrorizou. Às 7h30, o carro chegou. Letícia desceu as escadas do prédio com cuidado, não acostumada com o salto baixo que havia emprestado da vizinha. O vestido se movia como água, e ela se sentia simultaneamente linda e completamente fora de lugar. O motorista a cumprimentou pelo nome e abriu a porta como se ela fosse uma rainha. Durante o trajeto até Ipanema, ela olhou pela janela tentando se preparar mentalmente para entrar num mundo que só conhecia através de revistas e noticiários. Daniel a estava esperando no lobby do hotel quando chegou. Ele usava smoking preto clássico, sem gravata, o primeiro botão desabotoado, como se elegância fosse uma segunda pele para ele. Quando a viu, parou no meio de uma conversa com o concierge. Por um momento, eles apenas se olharam. Letícia no vestido azul meia-noite, os cachos presos frouxamente, uma pequena bolsa na mão que não combinava com nada. Daniel no smoking clássico, mas com olhos que nunca saíram dela. Como você está? Ele começou, depois parou. Ela levantou uma sobrancelha. Não ouse dizer bonita. Ele sorriu, os olhos nunca deixando os dela. Você parece o céu logo antes das estrelas aparecerem. Ela piscou, pega desprevenida. Então ele ofereceu o braço, e ela o pegou. O local era de tirar o fôlego. Lustres de cristal, pisos de mármore, música que flutuava pelo ar como perfume. Garçons passavam com bandejas de champanhe e canapés de trufa. Os saltos de Letícia clicaram nervosamente enquanto entravam. Todas as cabeças se viraram, e todos os sorrisos vieram com julgamento por trás. Ela sentiu isso instantaneamente. Os olhos questionadores, os olhares curiosos, a especulação sussurrada. Ela tentou manter a postura ereta, o sorriso educado, mas por dentro, os nervos estavam se desfazendo como linha puxada com muita força. Relaxa, Daniel sussurrou ao lado dela. Você está indo bem. Me sinto como se estivesse em exibição, murmurou ela. Você está. Eu também. Esse é o jogo deles, mas nós não temos que jogar. Ela tentou se concentrar no calor da mão dele nas suas costas, no som da voz dele quando a apresentava para colegas. Ele nunca disse quem ela era.
Nunca tentou explicar a presença dela, apenas deixou ela ser. Mas então veio Victoria. Loira, alta, drapeada em seda vermelha e um sorriso. Ela se aproximou com confiança lenta, drink na mão, olhos passando por Letícia como se ela fosse poeira para ser removida de um casaco de grife. Daniel, disse ela suavemente. Não sabia que estava trazendo sua barista hoje à noite. Na verdade, Daniel respondeu, Letícia é chefe. Victoria sorriu sem calor. Claro que é. Letícia não vacilou, não visivelmente, mas por dentro uma rachadura afiada ecoou. Algo entre constrangimento e raiva. Victoria se inclinou mais perto, voz baixa e condescendente. Só tenha cuidado, querida. Este mundo gosta de devorar garotas como você vivas. Antes que Letícia pudesse responder, Daniel deu um passo à frente, se colocando firmemente entre as duas mulheres. Chega, Victoria. Ela pareceu surpresa. Eu trouxe Letícia porque a admiro, disse ele claramente. Porque ela é inteligente, bondosa e mais forte que qualquer pessoa nesta sala. E se alguém aqui não consegue ver isso, não merece estar na minha mesa. O ar ficou parado. Victoria piscou. Depois se virou bruscamente e se afastou. Letícia ficou congelada. Daniel se virou para ela, a voz suave de novo. Você está bem? Não sei, sussurrou ela. Quer ir embora? Ela olhou ao redor da sala cheia de máscaras e sussurros, depois de volta para ele. Não, disse ela. Eu quero sobremesa. Ele riu, genuíno, solto, e ela percebeu que conseguiria sobreviver aqui porque não estava sozinha. Mais tarde naquela noite, de volta ao carro, seus saltos estavam desligados e os brincos guardados na palma da mão. Sinto muito pelo que aconteceu, Daniel disse. Não pensei que Victoria estaria lá. Eu não sinto, Letícia disse. Ele olhou para ela surpreso. Eu precisava saber como é, ela continuou. Caminhar no fogo e não me queimar. Você não apenas sobreviveu, disse ele. Você dominou a sala. Ela sorriu cansada. Eu ainda odeio champanhe. Eu também. Ele se aproximou, gentilmente afastou uma mecha solta de cabelo para trás da orelha. O gesto foi silencioso, mas enviou algo tremulando através dela. Nenhum dos dois disse o que estava pensando, mas ambos sabiam que a distância entre eles estava quase desaparecida. Era passada da meia-noite quando chegaram ao apartamento dele. Letícia deveria ter ido para casa, mas quando Daniel perguntou se ela queria um chá, algo na voz dele, uma vulnerabilidade silenciosa, a fez ficar. Eles se sentaram no sofá da sala, descalços, a vista noturna do rio se espalhando diante deles como um mar de luzes. O vestido de seda dela estava amassado, o smoking dele desalinhado. Obrigada, disse ela suavemente. Por quê? Por me defender. Por não me deixar sozinha lá. Você nunca está sozinha quando está comigo, disse ele. E havia algo na maneira como disse isso que fez o coração dela acelerar. Eles ficaram assim no silêncio, o espaço entre eles carregado de tudo que não havia sido dito. Então, devagar, Daniel se inclinou para mais perto. Letícia, sussurrou ele. Sim? Posso te beijar? A pergunta ficou suspensa entre eles como respiração no ar frio. Ela o olhou. Realmente olhou. Viu não o bilionário, não o CEO, mas o homem que tinha pesadelos, que havia aprendido a se proteger tão bem que esqueceu como deixar alguém entrar. Sim, sussurrou ela. Ele se aproximou devagar, tão devagar que ela podia sentir cada segundo de hesitação. E então finalmente os lábios dele encontraram os dela. Foi um beijo de verdade, de rendição, de duas pessoas que haviam caminhado através do fogo carregando suas próprias cinzas e, de alguma forma, ainda encontraram o caminho de volta ao calor. Quando se separaram, a testa dela descansou contra a dele, olhos fechados. E agora? Sussurrou ela. Agora, disse ele, construímos algo real. Juntos. Lá fora, a cidade pulsava com vida. Mas dentro do apartamento silencioso,
Duas pessoas que haviam passado a vida inteira se protegendo finalmente baixaram a guarda. O amor não tinha chegado com fanfarra ou promessas grandiosas. Tinha chegado silenciosamente, honestamente, um jantar de cada vez. E pela primeira vez em suas vidas, nenhum dos dois estava fugindo. Começou com uma foto, um momento, um ângulo. Uma imagem de Letícia no vestido azul marinho, a mão descansando no braço de Daniel, a cabeça ligeiramente inclinada em direção a ele numa meia risada. A manchete dizia: Mulher misteriosa rouba os holofotes ao lado do bilionário Daniel Cavalcante. Pela manhã, estava em todo lugar. Blogs de fofoca, notícias de negócios, redes sociais. Cada site tinha um ângulo diferente. Alguns a chamavam de estrela culinária em ascensão. Outros a rotulavam como uma oportunista de fora. Alguns simplesmente perguntavam: quem é ela e o que quer? Mas os piores não eram as manchetes, eram os comentários. Estranhos que não sabiam nada sobre ela, dissecando seu rosto, seu vestido, seu corpo, acusando-a de correr atrás do dinheiro, zombando de sua origem, dispensando-a como nada mais que uma interesseira com um sorriso bonito. Quando chegou à lanchonete naquela manhã, já sabia que algo havia mudado. O lugar estava agitado, não com pedidos de café, mas com seu nome. Ei, celebridade, um colega de trabalho provocou. Não esqueça dos pequenos quando se mudar para a cobertura. Ele te comprou aquele vestido também? Perguntou outro, rindo. Seu gerente a puxou de lado. Talvez você devesse tirar alguns dias, disse gentilmente. Ficou barulhento. Letícia assentiu, o coração batendo forte, mas não disse nada. Ela saiu antes que as mãos começassem a tremer. Ela não foi para casa. Em vez disso, caminhou pela cidade, passando por estranhos grudados em telefones que poderiam estar mostrando seu rosto, passando por boutiques com manequins que usavam o tipo de vida que ela nunca imaginou para si mesma. Quando chegou ao prédio de Daniel, não esperou pelo elevador. Subiu as escadas. 15 andares. Precisava que a dor nas pernas combinasse com a do peito. Ele abriu a porta antes que ela pudesse bater e apenas ficou ali. Letícia, você sabia, disse ela, a voz afiada. Eu não sabia que isso aconteceria. Mas você sabia que algo aconteceria. Você me convidou para o seu mundo como se não custasse nada para mim. Ele se afastou para deixá-la entrar, mas ela não se mexeu. Eu deveria ter previsto, disse ele. As câmeras, a atenção. Você sabia o que significava caminhar naquela sala comigo. Você sabia que eles viriam atrás de mim, ela disparou. Você me convidou para o seu mundo como se não custasse nada. Eu estava tentando te incluir. Ou você estava tentando se sentir bem consigo mesmo, ela retrucou. Para provar que é o tipo de homem que poderia amar alguém como eu. Mas isso não é amor, Daniel. Isso é um holofote, e eu não pedi por ele. Ele pareceu ferido, machucado até, mas ela não conseguia parar. Na lanchonete eu era eu tinha controle, eu tinha espaço para respirar. Mas agora sou uma manchete, uma piada, e não fui construída para isso. Nunca quis ser um problema que você resolve. Eu nunca quis te machucar, disse ele suavemente. Mas você machucou, sussurrou ela. Porque você não entende como é estar do lado de fora de tudo. Ser julgada antes de falar. Ter seu valor decidido por estranhos. Ele deu um passo mais perto. Então me deixe consertar. Você não pode. A voz dela rachou. Você não pode comprar meu silêncio ou apagar os comentários ou fazer isso desaparecer. E mesmo que pudesse, eu não quero ser um problema que você resolve. Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse: O que você quer? Ela olhou para ele. Este homem que havia aberto portas e corações e ainda de alguma forma não sabia a única coisa que ela mais precisava. Espaço, disse ela, para lembrar quem eu era antes de você. Ele não tentou impedi-la quando ela se virou e foi embora, e isso mais que qualquer coisa a fez querer desabar. A cidade parecia diferente naquela noite, mais fria, mais dura.
Ela caminhou sem rumo até se encontrar num banco do parque, o telefone vibrando no bolso com mensagens que se recusou a ler. Seu peito doía, sua mente reproduzia cada palavra, cada olhar, cada momento que havia levado a essa ruptura. Ela pensou em Lucas, na cirurgia, no contrato, em tudo que havia começado com um erro e florescido em algo real. E agora estava se desfazendo. Porque o amor, quando exposto ao mundo, se torna frágil, e ela não tinha certeza se o deles conseguiria sobreviver ao brilho. 3 dias se passaram em silêncio. Letícia não retornou suas ligações, não abriu suas mensagens, não passou pelas portas da lanchonete. Era como se ela tivesse saído da moldura do mundo dele e deixado apenas a marca de sua ausência para trás. Daniel havia estado sozinho antes, mas isso era diferente. Esse era o tipo de silêncio que ecoava, o tipo que fazia sua casa, com seus tetos altos e arte curada, parecer um mausoléu. Ele caminhou por cômodos que agora pareciam grandes demais, polidos demais, vazios demais. Em todo lugar que olhava, havia. Sua risada ecoando nas paredes da cozinha, sua mão escovando as bordas de um cartão de receita, sua presença como luz onde antes havia apenas escuridão, caro e limpo. Ele não a perseguiu, não porque não se importava, mas porque se importava. Ele sabia que Letícia precisava de espaço. E espaço, ele havia aprendido, não era distância, era confiança. Letícia passou os próximos 3 dias evitando espelhos. Ela não queria se ver como o mundo a via agora, reduzida a uma narrativa clickbait, reduzida a dele. Ela fez trabalho voluntário na clínica do Lucas, ajudou a organizar medicamentos na farmácia, varreu pisos que não pertenciam a ela só para se sentir útil. Mas seu coração não havia alcançado. Ela ainda sentia a marca dos dedos dele escovando os dela. Sua voz quando disse, "Você não finge." A maneira como ele a defendeu na frente de Victoria. Ela sentia falta dele, e isso a deixava furiosa. No 4º dia, enquanto limpava as gavetas da velha escrivaninha da mãe, Letícia encontrou algo que não via há anos. Uma pasta amarelada rotulada Família Brooks, aviso final. Era de quando ela tinha 16 anos, o ano em que o restaurante da família, seu sonho, seu legado, havia sido tirado deles. Ela abriu. Os papéis estavam quebradiços com o tempo. Avisos legais, advertências de execução hipotecária, cartas de advogados com assinaturas que ela não conseguia pronunciar naquela época. Agora elas esfaqueavam como facas. No topo de um documento, carimbado em vermelho, adquirido pelo Grupo Cavalcante Holdings. Sua respiração parou. Ela virou as páginas mais rápido, os dedos tremendo. Estava lá de novo e de novo. O restaurante da família, o lugar onde ela havia aprendido a cozinhar, onde seus pais haviam despejado cada gota de esperança que tinham, não havia apenas falido. Havia sido engolido pela empresa dele. Por ele. Seus joelhos cederam. E ela sentou no chão, a pasta no colo, o coração acelerado. Suas memórias rebobinaram em fragmentos. O silêncio do pai na mesa de jantar na noite em que perderam o restaurante. A mãe chorando na despensa. A maneira como ninguém tinha respostas, apenas culpa e exaustão. E o tempo todo, Daniel sabia. Ela não ligou, não mandou mensagem. Ela apareceu e rompeu pelo saguão do prédio dele. Ignorou a confusão educada do porteiro. Pegou o elevador com uma fúria que combinava com a tempestade lá fora. Quando Daniel abriu a porta, mal teve tempo de falar. Ela jogou a pasta no peito dele. Ele a pegou instintivamente, as sobrancelhas franzindo. "O que é isso? Você me diga." Ele abriu a pasta. Ficou pálido. "Você sabia", disse ela, a voz baixa tremendo. "Você sabia, e me deixou sentar na sua cozinha como uma idiota." Ele olhou para cima, atordoado. "Letícia, eu juro que não sabia. Não minta para mim." "Eu não estou mentindo." Ele deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. "Juro para você, eu não sabia que o restaurante da sua família estava ligado a uma de nossas aquisições. Isso foi há 1 década. Eu ainda estava na faculdade. Essa divisão nem estava sob minha responsabilidade na época."
Ela balançou a cabeça, lágrimas queimando. Mas era seu nome, sua empresa, seu império. Eu sei, disse ele suavemente. E se eu pudesse mudar isso, mudaria. Ela queria gritar, queria bater em alguma coisa, queria desfazer tudo. Aquele restaurante era minha infância, sussurrou ela. Era o único lugar onde éramos inteiros, e sua empresa a apagou como se fosse apenas outro número numa planilha. Letícia, eu não apaguei. Mas você vai consertar isso, disse ela. Você não pode simplesmente jogar dinheiro nisso, Daniel. Você não pode consertar isso com outro envelope. Não estou oferecendo dinheiro. Então o quê? Ele olhou para ela como se estivesse decidindo se deveria dizer algo que poderia parti-lo. Estou oferecendo para escutar, para carregar isso com você. Não resolver, não explicar. Apenas carregar. Ela o encarou. Seu coração estava se partindo em uma dúzia de direções. Eu não sei se posso te perdoar, disse ela. Então eu vou esperar, ele respondeu. Mesmo que você nunca perdoe. Isso a quebrou. Porque amor verdadeiro, o tipo que espera sem pressionar, que aceita rejeição sem ressentimento, era mais difícil de suportar que traição. Ela se virou e foi embora. E pela segunda vez, ela se afastou dele. Mas desta vez, ela não bateu à porta. A primeira coisa que ela notou foi o envelope na porta. Sem nome, sem lacre, apenas um envelope cor de creme dobrado embaixo do tapete. Letícia o encarou por um longo tempo antes de pegá-lo, os dedos hesitantes. Dentro, uma única folha de papel dobrada e uma chave. Seu coração parou. A carta era manuscrita, a tinta ligeiramente borrada perto do final, como se alguém tivesse pausado muito tempo. Letícia, eu não posso mudar o que meu nome tirou da sua família, mas talvez eu possa devolver o que significava. Desta vez, não como Daniel Cavalcante, apenas como um homem que nunca quis te machucar. Se você estiver pronta para ver, venha, sem expectativas, sem palavras necessárias. Apenas venha. Dê. A chave era pequena, prateada, com um número gravado na lateral. 227. E abaixo disso, um endereço. Ela conhecia aquele endereço. Ela havia vivido aquele endereço em suas memórias. Era o lugar onde tudo começou, o lugar onde tudo havia terminado. Ela pegou o metrô, não o carro que ele mandou. A chuva escorria pelas janelas como se o céu estivesse sendo lavado de alguma coisa. Seus dedos apertaram a chave como se fosse uma tábua de salvação e um aviso ao mesmo tempo. Quando ela saiu do trem e virou a esquina para a velha quadra da infância, sua respiração parou. O restaurante estava lá. Vivo, restaurado. A tinta descascada havia sumido. A janela da frente brilhava, e dentro o espaço brilhava com luz dourada suave. A porta tinha uma nova placa, pintada à mão em traços ousados e delicados. Cantina Família Moraes, cozinha caseira. Ela entrou devagar, como se pudesse quebrar a ilusão se movesse muito rápido. Cheirava a casa. Não apenas comida, mas canela, óleo de limão, madeira gasta. As cadeiras eram do mesmo modelo que o pai costumava polir todo sábado. O piso de azulejos havia sido restaurado ao padrão xadrez original. O pequeno quadro negro do cardápio atrás do balcão tinha a frase favorita da mãe no topo. O amor começa na cozinha. Ela se virou e viu Daniel parado no fundo perto da cozinha aberta. Sozinho. Sem fotógrafos, sem grandes gestos. Apenas ele. Ele não falou. Apenas estendeu a mão e colocou uma pasta no balcão. Ela abriu. Dentro, a escritura do prédio em seu nome. Totalmente pago. Sem condições. Sem assinatura dele. Apenas um documento notarizado que dizia: "Isso é seu." As mãos dela tremeram. "Por quê?" sussurrou ela. "Porque deveria ter sempre sido seu", disse ele. "E porque não estou tentando ganhar seu perdão. Só quero devolver o que foi tirado." Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela não as enxugou. "Por que agora?" perguntou. "Porque amor que não custa nada não é amor", disse ele. "É conveniência, e eu não estou oferecendo conveniência. Estou oferecendo um futuro, um do qual eu não faço parte.
a menos que você queira que eu faça. Ela olhou para a escritura, depois de volta para ele. Não havia nada polido sobre ele naquela noite. Nenhum terno sob medida, nenhum charme ensaiado, apenas um homem despido do orgulho, parado no único lugar que ele pensou que poderia alcançar o coração dela novamente. Eu não achei que você faria isso, sussurrou ela. Eu quase não fiz, ele respondeu. Porque pensei, e se não for suficiente? Não é, disse ela. Ele assentiu. Mas é honesto, ela continuou. E isso significa alguma coisa. Ele deu um passo para trás, dando espaço a ela. Então se virou para sair. Mas antes que chegasse à porta, o celular dela tocou. Lucas. Emergência. A ligação foi curta e aterrorizante. Ela se virou para Daniel. Eu tenho que ir, disse ela, a voz tremendo. Ele não perguntou, não hesitou. Eu dirijo. No hospital, tudo se borrou. Médicos de jaleco branco, pranchetas, o cheiro de antisséptico. O coração de Letícia parecia estar sendo espremido em tempo real. O corpo de Lucas havia rejeitado uma das medicações. Uma reação, nada fatal, mas sério o suficiente para exigir monitoramento durante a noite e novos exames. Os joelhos de Letícia cederam na sala de espera. Daniel sentou ao lado dela. Não falou, não tocou, apenas esperou. Quando o médico finalmente saiu e disse que Lucas estava estável, o peso disso a atingiu como uma onda. Ela se curvou para frente, respirando pesadamente, e Daniel a segurou. Não possessivamente, não protetivamente, apenas presente. E naquele momento, ela percebeu que isso era o que era o amor. Não grandes discursos, não finais perfeitos, mas aparecer, ficar e não sair quando as coisas desmoronam. Mais tarde, quando o hospital caiu no silêncio suave das 3 da manhã, ela o encontrou do lado de fora, apoiado na grade do terraço do jardim. Ela caminhou ao lado dele, braços cruzados. Obrigada, disse ela. Você não precisa agradecer. Eu sei, ela interrompeu. Mas eu quero. Eles ficaram assim em silêncio, respirando a noite. Então ela disse, você reconstruiu o restaurante para você? Não, ela corrigiu. Para nós? Mas ele se virou em direção a ela. Ela olhou para ele. Não estou dizendo que está consertado, disse ela. Ainda estou com raiva. Ainda estou com medo. Mas não quero continuar fugindo. A mão dele escovou a dela, não exigindo, apenas esperando. Ela a pegou e não soltou. O jardim do hospital estava quase vazio. Apenas alguns bancos esparsos, canteiros de grama aparada e o brilho da luz suave dos postes, tentando empurrar o peso da quietude das 4 da manhã. Letícia ficou embaixo de uma árvore, cujos galhos balançavam ligeiramente na brisa da madrugada. Seu casaco estava bem apertado ao redor dela, braços cruzados, mas seu peito estava aberto, vulnerável de uma maneira que não havia estado em anos. Atrás dela, passos se aproximaram. Ela não precisou se virar. Está quieto, disse Daniel parando ao lado dela. Ela assentiu. Quase pacífico. Eles ficaram assim por um longo tempo, não dizendo nada, apenas respirando o mesmo ar, deixando o silêncio se acomodar em lugares onde as palavras poderiam apenas machucar. Lucas está dormindo, disse ela suavemente. Estável. Os médicos dizem que ele vai ficar bem. Daniel expirou devagar. Bom. Ela olhou para ele, sua expressão indecifrável. Você ficou. Claro. Você não precisava. Eu quis. Ela virou o rosto de volta para o jardim. A luz do poste pegou a beirada do perfil dela, lançando sombras douradas na bochecha. Eu não sei como fazer isso, sussurrou ela. Não sei como confiar. Em você, em nós. Ele não respondeu no início. Suas mãos estavam bem fundo nos bolsos do casaco, como se tivesse medo de que pudessem traí-lo. Eu também não sei, finalmente disse. Mas sei que quero tentar. Ela olhou para ele. Realmente olhou. A maneira como os olhos dele não vacilaram.
A maneira como ele não correu para consertar os medos dela. Ele apenas ficou ao lado deles como alguém que entendia o que significava doer e ainda escolher ficar. Eu estava tão furiosa com você, disse ela, a voz tremendo. Achei que te odiava. Você tinha todo o direito. Eu não odeio mais. A voz dela rachou nas bordas. Ainda estou com medo, Daniel. Ele se virou completamente em direção a ela agora. Sua expressão não estava perfeita ou polida. Estava aberta, crua. Eu também estou com medo, ele admitiu. Porque você importa, e passei a maior parte da minha vida garantindo que nada importasse. Ela deixou as palavras ficarem suspensas entre eles, como respiração no vidro frio. Então, silenciosamente, corajosamente, ela deu um passo mais perto. Não o suficiente para tocar, apenas o suficiente para sentir a gravidade mudar. Eu não quero perfeição, disse ela. Eu quero real. E foi quando ele a alcançou. Não com urgência, com reverência. Seus dedos escovaram a beirada do maxilar dela, leve como pena. Seu polegar traçou a linha embaixo da maçã do rosto, como se estivesse aprendendo ela de memória. Os olhos dela tremularam fechados, e ele se inclinou devagar. Tão devagar que ela podia sentir cada segundo de hesitação, e então finalmente os lábios dele encontraram os dela. Não foi um beijo de fogos de artifício ou contos de fada. Foi um beijo de verdade, de rendição, de duas pessoas que haviam caminhado através do fogo, carregando suas próprias cinzas, e de alguma forma ainda encontraram o caminho de volta ao calor. A mão dela deslizou para o lado do pescoço dele, puxando-o mais perto, aprofundando o beijo. Não havia público, nenhum holofote, apenas respiração e pele, e algo sagrado se desdobrando entre eles. Quando se separaram, a testa dela descansou contra a dele, olhos fechados. Isso significa que você terminou de fugir? Ele sussurrou. Ela sorriu mal, sem promessas. A risada dele foi silenciosa. Justo. Então ela olhou para ele, a voz firme agora. Mas quero que você saiba que não vou a lugar nenhum hoje à noite. Ele alcançou a mão dela, entrelaçou os dedos nos dela. Então fique, disse ele. Eles ficaram assim, embrulhados em silêncio, segurando algo que havia levado meses e vidas inteiras para construir. E naquele momento, embaixo das estrelas e luzes do hospital, nenhum dos dois estava mais sozinho. O amor havia chegado não com promessas ou garantias, mas com escolha. A escolha de ficar, quando tudo mais dizia para correr. A escolha de construir algo honesto, um momento pequeno e real de cada vez. E pela primeira vez em suas vidas, eles não estavam com medo do que viria depois. A semana seguinte foi silenciosa, mas não do jeito antigo e solitário. Era o tipo de silêncio que vinha quando a tempestade passa e você percebe que ainda está de pé. Quando o barulho dentro da sua cabeça finalmente se aquieta. Letícia passou os dias entre o hospital e o restaurante, que agora estava sendo ativamente reformado, com trabalhadores entrando, tinta fresca sendo aplicada, cadeiras chegando embrulhadas em plástico. Ela cuidava de cada detalhe como se estivesse reconstruindo não apenas um lugar, mas a si mesma também. Daniel nunca perguntou se podia aparecer. Ele apenas vinha. Não todo dia, mas o suficiente para fazer Lucas rir, para ajudar a carregar caixas, para trazer café da manhã, embrulhado em guardanapos de pano com bilhetes que diziam coisas como "Você tem permissão para estar cansada" ou "Você não precisa fazer tudo sozinha". Ele nunca invadia. Ele oferecia. E Letícia aceitava. No sábado à noite, ele a convidou para jantar, mas não num restaurante elegante, nem numa sala privativa. Quando ela chegou no endereço, encontrou uma pequena porta de madeira embaixo de uma marquise com luzes piscando. Era um velho bistrô esquecido por muitos que cheirava a alho assado e vinho barato. Apenas 4 mesas estavam ocupadas, todas por casais idosos ou famílias barulhentas. Letícia franziu a testa quando entrou. Isso é inesperado. Daniel se levantou da mesa do canto sorrindo.
Você disse que odiava lugares onde não conseguia ouvir sua própria respiração. Ela sorriu surpresa. E também, disse ele, puxando a cadeira para ela, eu queria um lugar onde ninguém nos conhecesse, onde não houvesse câmeras, só você e eu e algo real. O garçom trouxe pão fresco e azeite com ervas. Letícia pegou um pedaço distraidamente, olhando ao redor. Você tem certeza de que esse lugar passou na vigilância sanitária? Absolutamente, disse ele. Eu confio na cozinha. Ela levantou uma sobrancelha. Desde quando você confia em coisas que não pode controlar? Desde que você entrou na minha vida. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma confissão. Simples, desprotegida. E de repente o mundo ficou pequeno. A mesa, o prato, o espaço entre os olhos deles. Ela viu tudo o que ele não disse ali, o que ele havia aprendido, o que havia perdido, o que estava pronto para dar. Depois do prato principal, um risoto que Letícia descreveu como emocionalmente confuso, mas deliciosamente carente, Daniel se levantou. Por um momento, ela pensou que ele estava saindo, ou que ia pessoalmente encomendar a sobremesa. Mas então ele contornou a mesa e se ajoelhou, e o tempo parou. Letícia ficou muito quieta. O restaurante, o garçom, o rádio tocando alguma música francesa. Tudo se dissolveu. Antes de você dizer qualquer coisa, Daniel começou, puxando uma pequena caixa do bolso. Isso não é sobre consertar algo ou provar algo. Ele abriu a caixa. O anel era simples, ouro, sem pedras extravagantes, apenas um brilho sutil, como para dizer que promessas verdadeiras não precisam de palco. Eu não quero perfeição, disse ele. Não quero uma versão da vida que só fica boa à vista de fora. Eu quero real, bagunçado, cru. Quero uma vida com horários desencontrados e torrada queimada e acordar às 2 da manhã só para ouvir você respirar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu quero um futuro com você. Não porque não consigo viver sem você, mas porque não quero. Porque quando olho para você, Letícia, não vejo o fim de uma história. Vejo o começo de uma vida que eu não sabia que tinha permissão para ter. Ele estendeu o anel. Quer casar comigo? Ela olhou para ele, para o homem que tinha tudo e havia aprendido a oferecer, não impor, a ficar, não fugir, a amar, não controlar. E ela viu não um bilionário, mas alguém disposto a recomeçar lado a lado com ela. Sim, sussurrou ela. Mas só se você lavar a louça quando eu queimar o jantar. Ele riu aliviado e deslizou o anel no dedo dela. Aceito. Eles não se beijaram imediatamente. Apenas se olharam por tempo demais, como se entendessem que as palavras já haviam sido ditas, e o amor finalmente estava reconhecido. Então ela o puxou para perto e disse com a testa encostada na dele. Vamos para casa. A cerimônia não foi extravagante. Não havia drones sobrevoando, nem fontes douradas ou chefes celebridades vindos de outros países, nem etiquetas de grife em exibição, nem tapetes vermelhos. Apenas um jardim, um escondido atrás da recém-restaurada cantina Família Moraes, cheio de cadeiras brancas, luzes de barbante e flores silvestres que Letícia havia escolhido ela mesma. Era o primeiro dia de primavera, e parecia exatamente como um começo. Ela estava embaixo de um arco de madeira envolto em era e mosquitinho, usando um vestido marfim suave que não brilhava, mas se movia como o vento. Seu cabelo estava solto. Seu sorriso era silencioso. Lucas, totalmente recuperado e orgulhosamente engravatado, a acompanhou até o altar. Daniel esperava embaixo do arco, as mãos dobradas, um sorriso mal contido puxando o canto da boca. Seus olhos nunca saíram dos dela. Não quando a música começou, não quando os convidados se levantaram, nem mesmo quando ela o alcançou. E ele sussurrou. Você veio. Ela sussurrou de volta. Te disse que não estava fugindo. Havia menos de 40 convidados. Amigos próximos, alguns funcionários do hospital, uma vizinha que havia trazido sopa para Letícia na noite em que a mãe morreu, o advogado que havia finalizado a transferência da escritura do restaurante, Tiago e a esposa, a enfermeira-chefe que adorava Lucas como um filho. Nenhum repórter,
Nenhum fotógrafo, apenas pessoas que importavam. Quando o oficiante pediu para eles falarem seus votos, Daniel não puxou um papel. Ele simplesmente pegou as mãos dela e disse: Eu costumava pensar que o amor era conquistado, que eu tinha que me tornar algo ou alguém antes de poder merecê-lo. Mas então você apareceu. Você não pediu nada. Você apenas me viu. E quando tentei te impressionar, você me deu honestidade. Quando tentei controlar tudo, você me deu espaço. E quando eu desmoronei, você ficou. Ele engoliu em seco. Não quero prometer perfeição, mas posso prometer isso. Eu nunca vou embora. Não quando for difícil. Não quando você estiver cansada. Não quando a vida parecer pesada demais para carregar. Eu vou carregá-la com você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia antes mesmo de ela começar os dela. Passei a maior parte da minha vida tentando manter as coisas juntas, disse ela, a voz tremendo. Família, finanças, sonhos que eram grandes demais para nosso CEP. E em algum lugar pelo caminho, esqueci o que significava ser abraçada. Mas então eu te conheci. Ela parou para respirar. E você não apenas ofereceu ajuda. Você ofereceu seu coração. Você não me resgatou. Você ficou ao meu lado até eu lembrar como me resgatar. Você me lembrou que suavidade não significa fraqueza e que amor não significa me perder. Ela olhou nos olhos dele, firme e certa. Então não prometo sempre ser calma ou graciosa ou mesmo pontual, mas prometo lutar por nós, perdoar, rir, te dizer a verdade, mesmo quando for difícil, e construir algo honesto, um pequeno momento real de cada vez. Quando os anéis foram trocados, as mãos deles tremeram, não de nervos, mas do peso de tudo que aquelas alianças agora carregariam. Não apenas amor, mas memória, perda, reconstrução, escolha. Quando o oficiante finalmente disse: "Pode beijar a noiva", Daniel pegou o rosto dela com as duas mãos e a beijou como o momento merecia. Não apressado, não ensaiado, apenas certo. A recepção foi realizada na sala dos fundos do restaurante, ainda cheirando a tinta fresca e novos começos. Risadas ecoaram pelas paredes enquanto Lucas fez um discurso, seguido por um brinde de Tiago que terminou com: "E se você algum dia machucá-la, vou aparecer no tribunal com uma frigideira." Daniel levantou o copo solenemente. Anotado. A comida não foi terceirizada. Letícia havia insistido em cozinhar parte dela mesma com a ajuda da equipe original da lanchonete, alguns dos quais agora trabalhavam no restaurante. O cardápio estava cheio de pratos da infância dela, receitas manuscritas num caderno que a mãe havia deixado para trás. Não havia bolo de casamento, apenas 3 andares de torta de limão com merengue tostado, porque bolo é uma farsa, como Letícia havia declarado com finalidade semanas antes. Eles dançaram devagar descalços no meio da sala, cercados por luzes de barbante e música suave. E em um ponto Daniel sussurrou: "Você já pensa naquele abraço no aeroporto?" Ela sorriu contra o peito dele. "Todo dia. Fico feliz que você cometeu esse erro. Eu também." Então, à noite, muito depois do último convidado ter ido para casa, eles sentaram sozinhos na cozinha do restaurante, o chão espalhado com pétalas de flores e confete. Sem sapatos, sem barulho, apenas eles. E ele disse: "E agora?" Ela olhou para ele, pegou a mão dele e disse: "Agora nós vivemos." E esse foi o verdadeiro começo. Não porque foi perfeito, mas porque foi deles. 6 meses depois, a cantina Família Moraes estava florescendo. As mesas ficavam cheias na maioria das noites, não porque era o restaurante de uma celebridade, mas porque a comida era honesta, feita com cuidado e vinha com histórias. Letícia trabalhava na cozinha a maior parte dos dias, criando cardápios que misturavam as receitas da família com suas próprias inovações. Daniel aparecia algumas manhãs para ajudar com café, usando aventais que não combinavam com seus ternos sob medida, aprendendo a diferença entre refogar e saltear. Eles brigavam às vezes, sobre horários, sobre dinheiro, sobre se era necessário usar 3 panelas diferentes para uma refeição. Mas eles não fugiam.
Eles ficavam e resolviam e riam sobre isso depois. Lucas estava totalmente recuperado e trabalhava meio período no restaurante enquanto terminava os estudos. Tiago visitava com a família aos domingos. A vida era barulhenta, bagunçada, real. Uma noite de quinta-feira, enquanto Letícia fechava a cozinha, encontrou Daniel sentado numa das mesas, laptop fechado, apenas observando o movimento da rua. Pensando no quê? Perguntou ela, se aproximando. Em como costumava trabalhar até tarde porque não tinha pressa para chegar em casa, disse ele. E agora saio cedo porque tenho. Ela sorriu. E como é isso? Assustador, disse ele. E perfeito. Ela se inclinou e o beijou, rápido e doce. Vem, vamos para casa fazer alguma coisa que seja completamente imperfeito juntos. Como o quê? Não sei. Queimar jantar, assistir um filme ruim, brigar sobre qual lado da cama é melhor. Ele riu. Parece ideal. E era. Não porque era fácil, mas porque era honesto. Porque eles haviam escolhido construir algo real, em vez de algo que apenas parecesse bonito de fora. O amor não chegara com garantias ou promessas grandiosas. Chegara com escolha. A escolha de ficar quando tudo mais dizia para correr. A escolha de ser vulnerável quando era mais seguro se proteger. A escolha de construir uma vida juntos. Um momento imperfeito de cada vez. E enquanto eles caminhavam para casa pelas ruas do Rio, mãos entrelaçadas, Letícia percebeu que às vezes os melhores erros se tornam as melhores escolhas. E às vezes, apenas às vezes, o amor aparece exatamente quando você menos espera e muda tudo para sempre. 2 anos depois, numa manhã de terça-feira que começou como qualquer outra, Daniel apareceu na cantina Família Moraes com uma expressão que Letícia não conseguiu decifrar. Ela estava preparando o molho para o almoço, os cabelos presos num coque bagunçado, o avental manchado de tomate. Você está atrasado para o café, disse ela sem olhar para cima. E meio estranho, o que aconteceu? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até o balcão onde ela trabalhava e se apoiou, observando suas mãos mexerem a panela com movimentos precisos que ele havia memorizado ao longo dos meses. Letícia, disse ele finalmente. Sim. Pare de mexer por um segundo. Algo no tom dele a fez pausar. Ela se virou, limpando as mãos no avental, e realmente olhou para ele. Havia nervosismo ali, mas também uma determinação silenciosa. Tá tudo bem? Perguntou ela. Mais que tudo bem, disse ele, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Na verdade, está perfeito. O coração dela saltou. Daniel. Eu sei que já somos casados, disse ele rapidamente. Sei que já fizemos os votos e as promessas e toda a parte oficial. Mas... Ele abriu a caixa, revelando um anel simples com um pequeno diamante que brilhava como uma promessa sussurrada. Eu queria fazer de novo, do jeito certo desta vez. Ela piscou. Do jeito certo? A primeira vez foi sobre nos encontrarmos, disse ele. Esta vez é sobre nos escolhermos. Todos os dias. Para sempre. Ele se ajoelhou ali mesmo na cozinha da cantina, entre panelas fumegantes e cheiro de alho refogando. Letícia Moraes Cavalcante, disse ele, e o nome completo soou como música. Quer continuar casada comigo? Não porque começamos assim, mas porque escolhemos continuar assim. Ela riu, as lágrimas chegando sem avisar. Você está me pedindo em casamento de novo na minha própria cozinha? Estou pedindo para você me escolher de novo, na nossa cozinha. Sim, disse ela, estendendo a mão esquerda onde já usava a primeira aliança. Sempre sim. Ele deslizou o anel ao lado do primeiro, e por um momento eles apenas ficaram ali. Ela ainda cheirando a manjericão e tomate, ele de joelhos no chão da cozinha que construíram juntos. E agora? Perguntou ela. Agora, disse ele, se levantando e a puxando para um abraço. Agora vivemos o resto da nossa vida. A vida que construíram não era a de filmes românticos. Era melhor. Era real. Algumas manhãs,
Daniel acordava com pesadelos e Letícia fazia chá e sentava com ele até o sol nascer, não tentando consertar nada, apenas estando presente. Algumas noites, ela chegava em casa exausta demais para cozinhar, e eles pediam pizza e comiam no chão da sala, assistindo programas ruins na TV. Eles brigaram sobre coisas pequenas. Quem esqueceu de comprar leite, porque ele deixava meias sujas no banheiro, porque ela insistia em usar 3 frigideiras para fazer ovos mexidos. Mas eles também riram sobre essas mesmas coisas mais tarde. Lucas se formou e foi aceito numa boa universidade. Tiago teve outro filho. A cantina ganhou uma resenha de 5 estrelas num jornal local, não porque era chique, mas porque era o tipo de lugar que faz você se sentir em casa. Daniel reduziu gradualmente suas responsabilidades na empresa, delegando mais para poder passar mais tempo no restaurante, aprendendo o negócio de comida do zero. Letícia o ensinava receitas da família e ele a ensinava sobre finanças empresariais. Eles se tornaram parceiros de verdade. Você já se arrepende? Perguntou ela numa noite de domingo, enquanto lavavam louça juntos depois de um jantar em família. De quê? De trocar sua vida de CEO por isso. Ela gesticulou ao redor da cozinha bagunçada, cheia de pratos sujos e restos de comida. Ele parou de secar o prato na mão e a olhou. Você está brincando? Eu troquei silêncio frio por risadas no café da manhã. Troquei reuniões vazias por conversas sobre qual tempero usar no molho. Troquei acordar sozinho por acordar ao lado da pessoa que eu mais amo no mundo. Ele a puxou para perto, as mãos ainda molhadas de lavar louça. Essa é a melhor troca que já fiz na vida. No outono do 3º ano, eles fizeram uma viagem para Portugal, para conhecer as origens da família de Letícia. Caminharam pelas ruas de pedra onde seus bisavós haviam crescido antes de emigrar para o Brasil. Comeram nas tascas locais, tentando imaginar como seria deixar tudo para recomeçar do outro lado do oceano. Eles eram corajosos, disse Letícia numa tarde sentada numa pequena praça em Porto. Você também é, disse Daniel. Corajosa de uma maneira diferente, mas corajosa. Como assim? Você deixou eu entrar, disse ele simplesmente. Mesmo quando todas as razões diziam para não deixar. Mesmo quando eu representava tudo que havia machucado sua família. Você escolheu o amor mesmo quando era mais fácil escolher a raiva. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes ainda não acredito que conseguimos chegar até aqui. Eu acredito, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Porque nós dois paramos de fugir. No 4º ano, eles abriram uma 2ª cantina na Barra da Tijuca. Depois uma 3ª em Niterói. Não porque queriam ser uma rede, mas porque as pessoas continuavam pedindo. Cantina Família Moraes se tornou sinônimo de comida honesta e ambiente acolhedor. Daniel estava na cozinha de Ipanema numa quinta à noite, quando Letícia chegou com uma expressão que ele reconheceu, a mesma que ela tinha quando estava prestes a mudar tudo. Preciso te contar uma coisa, disse ela. O coração dele acelerou. Boa ou ruim? Depende de como você se sente sobre acordar às 3 da manhã para esquentar mamadeira. Levou 1 segundo para registrar. Quando registrou, o prato que ele estava segurando quase escorregou das mãos. Você está grávida, 8 semanas. Ele ficou completamente imóvel por um momento. Depois atravessou a cozinha em 3 passos e a pegou no colo, girando ela pelo pequeno espaço enquanto ela ria e gritava para ele ter cuidado. Quando você soube? Perguntou quando finalmente a colocou no chão. Esta manhã. Queria ter certeza antes de te contar. Como você está se sentindo? Aterrorizada, disse ela honestamente. E animada. E com náusea. Principalmente com náusea. Ele riu, puxando-a para um abraço. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, ela repetiu contra o peito dele. Sofia Moraes Cavalcante nasceu numa manhã de primavera, pequena e perfeita, e com os olhos cinzentos do pai. Daniel chorou quando a pegou pela primeira vez. Esse homem que havia passado décadas construindo muros ao redor do coração. Ela é nossa, sussurrou ele maravilhado. É nossa, concordou Letícia, exausta, mas radiante. Eles se revezavam nas madrugadas.
Daniel cantando canções de ninar desafinadas enquanto caminhava pela sala com Sofia nos braços, Letícia amamentando enquanto planejava novos pratos mentalmente. A cantina funcionava com a ajuda de uma equipe competente que eles haviam treinado. Lucas, agora formado, assumiu mais responsabilidades. Tiago ajudava com a contabilidade. Era realmente um negócio de família. Você acha que ela vai gostar de cozinhar? Perguntou Letícia numa noite, observando Daniel dar papinha para Sofia. Não sei, disse ele. Mas vou amar ela mesmo se ela odiar comida e decidir ser contadora. Deus me livre, disse Letícia, fingindo o horror. Qualquer coisa menos contadora. Eles riram, e Sofia bateu palmas como se entendesse a piada. No 5º aniversário de casamento, eles fecharam a cantina original por uma noite e fizeram uma festa pequena. Os mesmos amigos de sempre, a mesma simplicidade, a mesma honestidade que sempre definiu o relacionamento deles. Lucas fez um discurso sobre como Letícia havia sido mãe e pai para ele durante anos, e como Daniel havia se tornado o irmão mais velho que ele nunca esperou ter. Tiago brincou sobre como eles haviam passado de um abraço errado no aeroporto para uma dinastia de restaurantes. 5 anos, disse Daniel quando finalmente ficaram sozinhos, Sofia dormindo no carrinho ao lado da mesa. Parece uma vida inteira, disse Letícia. E ao mesmo tempo parece que foi ontem. Você se arrepende de alguma coisa? Ela pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para confiar em você. Me arrependo de quase ter deixado o orgulho me afastar da melhor coisa que já me aconteceu. E agora? Agora, disse ela pegando a mão dele sobre a mesa. Agora sei que amor não é sobre não cometer erros. É sobre escolher ficar e consertar os erros juntos. Ele levantou a mão entrelaçada deles e beijou os dedos dela. Para os próximos 50 anos de erros e consertos. Para os próximos 50 anos, ela concordou. Epílogo. 10 anos depois, a Cantina Família Moraes original havia se tornado uma instituição no Rio. Não porque era glamurosa, mas porque era real. Famílias vinham para celebrar aniversários, casais faziam primeiros encontros nas mesas pequenas, e turistas saíam dizendo que haviam comido a melhor comida caseira do Brasil. Letícia, agora com 35 anos, ainda cozinhava a maior parte dos dias, mas também ensinava aulas de culinária nas manhãs de sábado. Daniel, que havia oficialmente se aposentado da empresa aos 45, passava os dias entre os restaurantes e o tempo com Sofia, que aos 5 anos já sabia a diferença entre manjericão e orégano. Mamãe, disse Sofia numa tarde de domingo, enquanto ajudava Letícia a fazer pão. Como vocês se conheceram? Letícia e Daniel trocaram um olhar. Essa pergunta vinha sendo feita com mais frequência ultimamente. Bem, disse Letícia limpando farinha das mãos pequenas de Sofia. Mamãe cometeu um erro muito, muito grande. Que tipo de erro? Abracei a pessoa errada no aeroporto, disse Letícia, sorrindo para Daniel, que estava lavando louça perto da pia. E aí? Aí descobri que às vezes os melhores erros se tornam as melhores coisas da nossa vida. Sofia franziu o senho, tentando entender. Então erros são bons? Não todos, disse Daniel se aproximando e pegando Sofia no colo. Mas às vezes, quando cometemos um erro com o coração aberto, o universo transforma em algo bonito. Como vocês dois se apaixonarem. Como nós dois nos apaixonarmos, concordou Letícia. E como eu nascer. E como você nascer, disse Daniel, fazendo cócegas nela até ela rir. Mais tarde naquela noite, depois de Sofia estar dormindo, Letícia e Daniel sentaram no pequeno terraço do apartamento deles na Zona Sul, observando as luzes da cidade. Você acha que ela vai entender a história toda quando crescer? Perguntou Letícia. Acho que ela vai entender o que importa, disse Daniel. Que amor verdadeiro não é perfeito. É honesto. É mostrar todos os dias. E que às vezes, acrescentou Letícia, as melhores histórias começam com os erros mais improváveis. Eles ficaram em silêncio confortável, mãos entrelaçadas, observando o rio se preparar para dormir. 10 anos depois daquele abraço errado no galeão, eles ainda estavam escolhendo um ao outro todos os dias.
Te amo, Letícia Moraes Cavalcante. Te amo, Daniel Cavalcante. Obrigada por ter sido a pessoa certa no lugar errado naquele dia. Obrigado por ter me abraçado mesmo assim. E enquanto a cidade pulsava com vida lá embaixo, dois corações que haviam encontrado o caminho um para o outro através do acaso, escolha e coragem para ficar, bateram no mesmo ritmo. Porque às vezes o amor não pede licença. Às vezes ele aparece no meio do caos, disfarçado de erro, e muda tudo para sempre. E às vezes, só às vezes, o abraço errado leva à vida certa. O amor não sempre chega quando estamos prontos. Às vezes aparece no meio do caos, sem convite, inesperado e impossível de ignorar. Letícia não se apaixonou por um bilionário. Ela se apaixonou por um homem que ficou quando era difícil, que escutou sem tentar consertar, que devolveu o que a vida havia tirado dela, não com diamantes ou promessas vazias, mas com presença silenciosa e verdade paciente. E Daniel? Ele não comprou o amor. Ele o aprendeu devagar, imperfeitamente, com cada momento que escolheu honestidade em vez de ego, humildade em vez de orgulho. E ela, sempre ela, de novo e de novo. Porque amor verdadeiro não vive no luxo. Ele vive em cozinhas pequenas, jardins de hospital, bilhetes escritos à mão e no tipo de coragem que é preciso para dizer: eu não vou embora. Então agora perguntamos, que tipo de amor você está disposto a lutar? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos conte nos comentários de onde no mundo você está ouvindo. Seu like ajuda este canal a crescer e continuar compartilhando histórias emocionais como esta. Compartilhe com alguém que ainda acredita no tipo de amor que não pede perfeição, apenas presença.